Olá pessoal, tudo bem? Só vou fazer um vídeo hoje num formato um pouquinho diferente do que eu costumo fazer. Vou aproveitar minha caminhada hoje, nessa manhã gelada aqui na minha região. E quando eu falo gelado, para vocês terem um parâmetro, eu acredito que aqui, agora, nesse momento, deve estar fazendo aí em torno de seus 12 a 15 graus. Eu acredito que agora deve estar um pouquinho mais quente, então deve estar uns 15 graus, que pra gente é gelado. Mas vamos lá. Quando eu falo que esse conteúdo aqui hoje vai ser um pouquinho diferente, eu vou fazer um pouquinho mais técnico. Eu vou trazer algumas dúvidas dos meus clientes, das pessoas que eu acompanho, dos meus mentorados, sobre o atual cenário brasileiro, na questão econômica, é claro. Eu estou gravando esse vídeo, a gente está no ano de 2026, é um ano eleitoral, um ano de Copa, um ano onde a gente tem aí um conflito global entre Estados Unidos e Irã, onde cada ataque de um desses países contra o outro, ele está afetando ali um dos principais componentes da nossa cesta de IPCA, que influencia a inflação, que na verdade é a inflação, o índice que mede a inflação. Então o tema de hoje é sobre isso. Quais são os direcionamentos, onde a nossa economia pode ir, o que precisa acontecer para o Brasil poder, aos olhos econômicos, é claro, poder evoluir, né? Então é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Então vai ser um tema um pouquinho mais técnico, mais complexo. Vou explicar aqui da forma mais simples. Não espere recomendações, eu não vou fazer recomendações, mas eu vou falar sobre estratégia sim. E aí com o que você vai aprender aqui, nessa conversa aqui, durante a minha caminhada, você poderá comprar os produtos financeiros, os ativos, que você acreditar que faz sentido para o momento, né? Então vamos lá, vou começar o tema aqui. Como eu falei para vocês, a gente está num ano emblemático, é um ano eleitoral, e isso acaba influenciando. Por quê? Vou passar o contexto geral. No ano passado, foi um ano onde a gente teve no Brasil uma das maiores Selics já registradas. A gente passou o ano praticamente todo, o ano de 2025, com uma Selic aproximadamente em 15%. E o que isso quer dizer? Por que a Selic ela fica alta ou ela fica baixa? Eu quero que vocês imaginem que a Selic ela é como se fosse a taxa Selic, ela é como se fosse uma medicação, é um remédio, é um dipirona, por exemplo. Eu vou dar o exemplo do dipirona, porque eu gosto muito de usar o dipirona quando precisa, né? Quando o meu organismo está me mostrando ali alguma coisa fora do normal. Então, a Selic, que é a taxa básica de juros do país, do Brasil, ela é uma medicação. Mas ela é uma medicação para o quê, Hugo? Ela é uma medicação justamente para baixar a febre que o Brasil estava tendo. O que é a febre? A febre é um sintoma. A febre é um sintoma dizendo que algo não está de acordo com a naturalidade. Algo está ruim. Mas o que é a febre? O que significa a febre nesse contexto, né? Já que a Selic ela pode ser considerada como o remédio amargo, a febre ela pode ser representada pela inflação. A inflação é a febre. Então veja só, muita gente fala assim, nossa, a inflação no Brasil ela é muito prejudicial, ela é muito ruim. A inflação ela é a causadora dos problemas. Não é, gente. Por incrível que pareça, a inflação ela não é ruim, desde que dosada a um nível controlado. Eu poderia falar mais sobre a inflação aqui, mas esse vídeo é de um contexto geral. Outro dia eu posso gravar só explicando sobre a inflação, qual seria a inflação ideal para um país, enfim, não é o tema hoje. Outro dia eu posso gravar esse vídeo em outra caminhada, talvez. Então, veja só, muita gente associa a inflação como a causadora dos problemas do Brasil. Não é. A inflação ela apenas é a febre mostrando que algo não está legal, algo não está andando conforme o previsto. Então a inflação ela descontrola e a gente tem aí um nível, né, um parâmetro estimado de inflação no Brasil ideal de 4 a 4,5%, seria o ideal. A gente não vem cumprindo com essa margem e por isso a Selic ela vem estando em níveis altos. E por que a Selic alta ela consegue controlar a inflação? Veja bem, a inflação, o que ocasiona a inflação? São dois fatores.
Quando você tem muita oferta de um certo produto, você oferta muito um produto, esse produto ele tende a ficar comum, simples, básico, e já que tem muita oferta de um determinado produto, o valor desse produto, ele acaba caindo, porque se torna um produto comum. Então, a inflação, ela faz com que o poder de compra ele seja prejudicado. E por isso que o real ele é uma moeda que se desvaloriza tanto. Porque a inflação faz isso, ela corrói o poder de compra. Mas aí você está se perguntando, né? Hugo, mas por que tem muita moeda no mercado, muito dinheiro no mercado, e ele se desvaloriza? Porque o dinheiro, ele facilmente ele pode ser impresso. Agora, um bem, um produto, um serviço, não. São itens finitos. E quanto mais gente possui recurso para poder adquirir, acessar aquele serviço, aquele produto, enfim, mais aquele produto, aquele serviço, ele se valoriza perante a moeda. Então, não é necessariamente o produto que fica mais caro, é a moeda que se desvaloriza. Então, esse é o efeito da inflação. E o que acontece? Voltando ao sintoma, a febre, a inflação. Basicamente, nós temos dois mecanismos ali que podem ativar o gatilho de descontrolar a inflação ou não. Quais são esses dois mecanismos? O primeiro é uma sociedade consumidora, porque se a população de um país ela tem bastante recurso para comprar produto, serviço, lembra que eu falei para vocês, quanto mais moeda tem no mercado, mais essa moeda ela tende a ficar comum, então essa moeda perde de valor. Então, se você tem uma sociedade consumista com muito dinheiro disposta a gastar, então você acaba baixando o poder de compra dessa população, porque não há produtos para todos. Os produtos são finitos, lembram? Esse é um ponto. E é aqui que a Selic, que é o remédio amargo, entra. A Selic, ela entra para evitar que a população tenha esse gasto elevado, ou esse gasto excessivo. Porque ela aumentando a taxa de juros, ela evita ali que o trabalhador comum ele consiga um crédito barato, e quando esse juro está alto, esse crédito ele acaba não sendo mais viável. Então a pessoa segura, ao invés dela gastar, ela fala, bom, vou esperar para gastar, porque eu não estou em um momento propício. Basicamente isso. Então, esse primeiro mecanismo, ele pode ser influenciado pela Selic, que é a taxa básica de juros. Agora o segundo mecanismo, agora eu vou andar um pouquinho contra o sol aqui, deixa eu proteger a câmera. Agora o segundo mecanismo, gente. O segundo mecanismo que influencia a inflação, que é o sintoma, a febre, é o consumo do governo. Então são dois mecanismos. O primeiro é o consumo da população, o segundo é o consumo do governo. O governo também tem as necessidades dele. Qual que é a necessidade do governo? O governo existe para quê? O governo de um país, ele faz a gestão dos recursos daquele país, basicamente. E para fazer a gestão desse país, o governo precisa de recurso. E esse recurso ele pode ser adquirido pelo governo de três formas, basicamente. A primeira forma, via tributos, via impostos, né? Então o governo ele arrecada os impostos para poder custear a máquina, para poder custear a gestão que ele faz do país. Basicamente isso. E como vocês sabem, essa primeira forma de captação, através de impostos e tarifas, ela já vem sendo, ela é muito alta no Brasil. O Brasil é um país que se paga muito imposto, é um imposto muito caro, muito alto, etc. E a população, ela tem um limite, tem um momento que a gente não consegue mais pagar de impostos. Por exemplo, vamos pegar um cenário absurdo. Vamos supor que ao trabalhar, né, nós trabalhadores, a classe operacional do país, a gente paga ali uma alta taxa de tributos. Vai chegar um momento, se essa taxa de tributos ela for ali, sei lá, 60%, 70%, 80% do que a gente ganha, sobre o que a gente ganha, pode ser que essa população, essa determinada população, ela chegue à conclusão de que não compensa trabalhar. Porque se você vai trabalhar e a maior parte do que você ganha vai para pagar impostos, por que trabalhar? Ou por que continuar nesse país? Então, o governo ele tem um limite. E nós estamos próximo a esse limite, tá? No Brasil. Então, essa primeira forma de arrecadação que a gestão do país tem, ela já está
no limite. Temos a segunda forma de arrecadação. Qual que é a segunda forma? Venda de dívida. O que quer dizer a venda de dívida? É através dos títulos federais que você pode comprar o Tesouro Direto. E como que funciona o Tesouro Direto? O governo ele fala assim, você empresta o seu dinheiro para mim, e você emprestando esse dinheiro para mim e ficando ali aquele período com esse dinheiro, deixando para que eu pague as minhas contas, no final do período eu vou te pagar, eu vou te devolver o dinheiro que você me emprestou, acrescido de juros. Então é basicamente assim que funciona os títulos federais. Eu não vou entrar também no detalhe quais são os tipos de títulos federais, quais são os melhores, quais são os piores, os títulos híbridos. Talvez possa ser tema para uma outra aula, mas não hoje. Então vamos seguir. Então essa é a segunda forma de arrecadação. Veja, essa segunda forma, o governo pega um dinheiro que já existe para ele pagar as contas e no final ele devolve o dinheiro que já existia com uma margem a mais. Ok, guarda essa informação. E a terceira forma de arrecadação de um país é imprimindo moeda, porque o país ele tem o direito de imprimir quanta moeda ele quiser. Só que essa forma de imprimir dinheiro sem gerar valor, porque você imprimir moeda, você não fez nada para justificar aquela impressão de moeda, de valores. Você acaba impactando diretamente a inflação, porque você tem muita moeda no mercado, os bens, os itens, eles são finitos, lembram? Então isso acaba impactando diretamente a inflação. É o pior cenário. Então o governo dificilmente ele usa desse recurso, que é a impressão da moeda, não que ele não faça, mas ele dificilmente faz, pensando já nos efeitos nocivos de imprimir moeda. Então o que acontece, gente? O país, o Brasil, na questão aqui, nesse período que eu estou falando com vocês, é um país que gasta muito, é um país que ele tem uma estrutura muito cara, muito engessada. É como se fosse uma família que tem as despesas fixas muito alta, muito alta. E o que acontece? Aqui eu já começo a desenhar um cenário positivo, uma saída, uma possível saída para o Brasil. O que acontece? O Brasil, ele é um país rico. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a população é rica, a maior parte dos brasileiros são ricos? Não, infelizmente não. Poderia ser, mas não hoje. O Brasil ele é rico por quê? Porque, vou dar um exemplo aqui, alguns meses atrás, a gente teve um recorde de arrecadação de impostos no Brasil, que foram mais de 3 trilhões. E eu não consigo nem mensurar aqui para vocês o que representa 3 trilhões de reais. Mas enfim, é um país que arrecada muito. Isso não temos dúvidas. E onde que está o ponto bom, o ponto positivo aqui? Vou explicar para vocês, então muita atenção, isso aqui é muito importante. Eu vou fazer uma comparação com duas famílias, dois exemplos de duas famílias distintas. Suponha-se que tenha uma família que tenha um ganho de 50 mil reais por mês, é um ganho relativamente bom, mas essa mesma família ela tem um gasto de 60 mil reais por mês, então entra 50 e sai 60. Ela está no cenário deficitário, negativo. E agora eu vou citar o segundo exemplo. É uma família que ganha 5 mil, só que ela tem uma despesa de 5.500. E aí eu te pergunto, qual seria o cenário mais perigoso, mais prejudicial, com menos margem de manobra? E aí você deve estar pensando algo, proporcionalmente é a segunda família, que ganha 5 e gasta 5.500, porque é uma diferença menor. Não, a resposta é não, sabe por quê? Porque no cenário brasileiro, basicamente, eu estou falando de uma forma genérica, uma família para se sustentar com 5 mil reais no Brasil é uma situação complicada. Com 5 mil reais, você tem pouca margem para você poder suprir as suas necessidades básicas com conforto e qualidade. Então, 5 mil, você está ali muito próximo ao limite. Agora, a outra família, que tem um ganho ali de 50 mil, ela já tem uma margem mais confortável. O Brasil é essa primeira família que ganha os 50 mil. Ela tem uma margem saudável que ultrapassa ali a necessidade básica. Se o Brasil for bem gerido, de uma forma eficiente, muito similar ao que o planejamento faz com a família brasileira, ou as demais famílias, você vai ter margem de ganho. E essa margem ela é muito alta. Enfim, e fazendo essa comparação, você já tem assim uma sinalização de que há uma alternativa, há uma saída. E qual que é a saída? A saída é os gestores do país, eles terem
essa consciência e gastar menos, porque você gastando menos, você precisa de menos recursos para pagar as suas contas, que são as formas de arrecadação que eu ensinei para vocês aqui hoje, e com menos necessidade de recursos, menos impostos, menos pagamento de juros por conta da venda de títulos de dívida, que são os tesouros que eu citei aqui, você menos estimula a inflação, que é o sintoma que eu falei no começo para vocês. E com a inflação controlada, com a febre controlada, você pode diminuir o uso do medicamento, que no caso é a Selic, que eu falei para você. E com a Selic baixa, o nosso sistema imunológico, que somos nós, trabalhadores, a gente tem mais facilidade, nós teremos mais, como que eu vou falar, estímulos para desenvolvermos, para poder continuar evoluindo como país. Então é uma cadeia, são várias engrenagens que funcionam para que o sistema de economia funcione de forma eficiente. Então você percebeu? Há uma saída para o Brasil, isso é óbvio, né, mas eu trouxe aqui agora com um olhar um pouquinho mais técnico, explicando ali alguns termos que são comuns, eles são muito falados, porém, às vezes não são tão, como que eu vou dizer aqui, não são tão conhecidos a fundo, da forma técnica. Então é isso, gente. O que eu queria falar com vocês hoje, eu vou continuar caminhando aqui. O que vocês acharam? Gostaram desse tipo de conteúdo, um pouquinho mais técnico? Se vocês gostaram, comentem aqui, curtam, encaminhem para quem faz sentido esse tipo de conteúdo. E aí, quem sabe eu não faço alguns outros vídeos explicando de uma forma mais profunda esses termos que eu trouxe aqui. Pode ser? Então, tchau, tchau, gente. Abraço.